Estudo dos gases. Primeiramente, recapitulação do que é um gás, tá? Primeiro que eu peguei um sólido. O que é um sólido? É qualquer objeto, qualquer quantidade de massa que tiver volume constante e forma constante, tá? Isso de uma forma bem bruta, né? Porque às vezes um objeto sólido pode mudar de forma. Mas aqui eu tô pegando um exemplo, um objeto sólido qualquer, tá ligado? Que não muda de forma e não muda de volume. Ele permanece no formato que ele tem. Um líquido. Um líquido tem volume constante, né? Não vai mudar o volume dele se tu não adicionar ou tirar líquido, mas ele varia a forma dele, né? Dependendo da superfície que ele tiver, do recipiente que ele tiver, ele vai mudar de forma. Já o gás, o volume do gás varia e a forma do gás varia. E a forma do gás depende do recipiente que ele tá, normalmente recipiente fechado, tá ligado? Tipo, sei lá, um cilindro, um cubo de vidro, entende? Sempre recipiente fechado, ele vai expandir dentro daquele recipiente para ocupar aquele espaço. E o volume dele vai variar porque ele pode ser comprimido ou expandido, entendeu? Que é o exemplo que eu peguei aqui, ó. Tem um cilindro vazio. Se eu colocar gás nesse cilindro, o gás vai ocupar todo o espaço do cilindro. Se eu colocar gás num cubo, ele vai ocupar todo o espaço desse cubo, entendeu? Ele vai se expandir o suficiente para ocupar todo o espaço do recipiente que ele tiver. E considerando isso, nós vamos ter esse cálculozinho aqui, ó. Que a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é equivalente à pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Ah, mas por que? Como é que funciona isso daqui? Imagina esse cubo aqui, tá? Que eu coloquei uma quantidade de gás dentro dele, tá? Imagina um gás ideal, um gás que ele simplesmente tem os valores perfeitos dele. A pressão que ele tá fazendo é como se fosse uma força, né? Em todas as paredes do cubo, igual eu desenhei aqui, ó. Se eu aumentar, vamos supor, a temperatura desse gás, eu colocar um fogo aqui embaixo dele, um foguinho aqui embaixo dele, tá? Para esquentar ele. O que vai acontecer aqui? Lembra que temperatura é energia? Quanto mais temperatura, mais energia, né? E quanto mais energia, mais força vai ter nas paredes aqui desse cubo. Então, se eu aumentar a temperatura, aumentou a temperatura, ele vai aumentar a pressão, né? Que é exatamente o que está aqui. Se eu aumentar essa temperatura aqui, para esse lado ficar igual, eu vou ter que aumentar a pressão também, entendeu? E nesse caso aqui o volume é constante, é um cubo, sei lá, de vidro, vamos supor, que não muda de volume, tá? Se eu botar, vamos supor, a temperatura constante, eu colocar aqui um fogãozinho aqui embaixo, que ele é automático, e sempre que eu precisar ele vai esquentar ou esfriar esse cubo para continuar na mesma temperatura de, sei lá, 10 graus Celsius, tá? Ele vai ficar para sempre em 10 graus Celsius. E eu quero aumentar a pressão desse gás aqui dentro, tá? Só que eu não posso mudar mais a temperatura. Então o que eu faço se eu quero aumentar a pressão? Eu aumento não, eu diminuo o volume. Por quê? Porque, ó, se eu aumentar a pressão aqui, o volume aqui vai ter que diminuir, entendeu? Eu tenho uma temperatura fixa nele agora, né? Se eu quero aumentar a pressão, eu quero aumentar a força que ele faz nas paredes desse cubo. Se eu diminuir o volume dele, vai diminuir a quantidade de área que ele vai precisar fazer essa pressão, né? Então vai aumentar a pressão em cada lado do cubo. Então vou desenhar aqui, ó. Diminuir o volume, aumenta a pressão, tá? E o terceiro caso, se a pressão estiver constante, tá? Eu quero que ela permaneça sempre a mesma pressão. O que eu faço? Eu quero que permaneça a mesma pressão e eu quero aumentar a temperatura dessa vez, tá? Eu diminuo o volume para aumentar a temperatura, entendeu? E eu errei de novo. Na verdade, se eu quero aumentar a temperatura, ó, aumentar a temperatura, o que eu vou ter que fazer? A pressão dele vai ser constante, né? Eu vou ter que aumentar o volume. Por quê? Porque se eu aumentar o volume com a mesma pressão, vai precisar de mais energia para poder fazer essa pressão em todas as paredes do cubo, né?
porque eu vou aumentar a quantidade de área dele que eu quero fazer pressão. E se eu vou aumentar a energia que eu preciso para fazer essa pressão, eu vou estar aumentando a temperatura dele, entendeu? É só ver nesse cálculozinho. Se eu botar valores aleatórios aqui, tipo, pressão de 1, volume de 2 e temperatura de 10, tá? E eu quero que no final eu mude a pressão, então eu não sei, né, qual pressão que eu vou botar, para manter o mesmo volume, então vezes 2, em 20 graus, tá? 20. Ó, aqui eu aumentei a temperatura, eu mantive o volume, né, que é o que eu fiz aqui, ó. Eu aumentei a temperatura e eu mantive o volume, eu não mudei ele aqui. A pressão então vai ter que aumentar proporcionalmente, né? Se aumentou de 10 para 20, vai ter que aumentar de 1 para 2, entendeu? Ou tu só faz o cálculo. Se tem um 2 aqui e um 2 aqui, eu posso cortar esses caras aqui. Então vai ficar 1 sobre 10 é igual a P2 sobre 20. E daí eu passo o 20 para o outro lado, subindo a fração. 1 vezes 20 sobre 10 igual a P2. Isso daqui é 20 sobre 10. 20 sobre 10 é quanto? É 2. 2 é igual a P2. Viu que aumentou proporcionalmente? A temperatura aumentou, dobrou, né? E a pressão de 1 foi para 2, dobrou também. Que é exatamente o que está aqui. A temperatura aumenta, a pressão aumenta. Se eu invertesse para esse caso aqui, a temperatura ia se manter constante. Eu diminuísse, sei lá, o volume pela metade, ia dobrar a pressão. E nesse caso aqui, se eu dobrasse a temperatura, ia dobrar o volume, entendeu? É sempre... Esses dois aqui são proporcional e esses daqui são inversamente proporcional, entendeu? Aqui eu botei em gráfico, tá? Os três casos. O primeiro, volume constante, tá? Que é uma transformação isométrica. Métrica de volume, entendeu? Por quê? Porque como é que é o volume? É metro cúbico, né? Então, isométrica, volume constante. Se tu fizer o gráfico de pressão por temperatura, ele vai ser um gráfico retilíneo, que vai subir ou descer, depende de qual lado tu estiver analisando, tá? Uma transformação isobárica, que é pressão constante. Isobárica, como é que eu decoro o que é isobárico? O que é o bar? Aqui, ó. Bar. Lembra que tem essa unidade de medida lá em pressão? Que bar é a unidade de medida de pressão também, entendeu? Então, bar, pressão. Isobárica, pressão constante. O gráfico de volume por temperatura também vai ser uma linha reta. Aqui tá meio torto, né? Mas é porque eu sou meio ruim de linha. Mas entendeu? É uma linha reta, tá? E um gráfico isotérmico. Térmico, sabe que térmica é temperatura, né? Então, um gráfico isotérmico é temperatura constante. Ele é o único que é diferentão, que ele tem uma curva assim, é como se fosse uma função exponencial, entendeu? E como é que é o nome dessa curva? É uma isoterma, que provavelmente ela vai ressaltar bem na prova e vai botar questão sobre. Então, decora, isoterma. Iso de igual e termo de temperatura. Bem simples, né? Próximo capítulo, termodinâmica. O que é calor e o que é trabalho? Calor. Calor é quando passa energia de um objeto para o outro, tá? Ou de um corpo para o outro. Esse exemplo que eu peguei aqui, pensa uma xícara bem quente de café ou de chá e tu vai colocar a tua mão para segurar a xícara, só que ela tá quente demais. Tua mão vai esquentar, né? Calor é essa energia que tá passando da xícara para tua mão, que sempre vai passar do objeto mais quente para o objeto menos quente, entendeu? Objeto com mais temperatura para o objeto com menos temperatura. Isso quando tu não tá tocando a xícara, também tá ocorrendo calor nela. Ela também tá passando essa energia, porque ela tá quente, pro próprio ar, entendeu? Tá esquentando o ar em volta dela enquanto ela tá esfriando. E parece que doeu. Trabalho. Esse daqui é o exemplo que a senhora deu, que é meio complicadinho, mas eu vou tentar explicar. Pensa que isso daqui é um motor de carro, tá? Eu vou colocar calor no motor, que é quando tu coloca combustível, né? E tu queima o combustível, ele vai gerar calor. Eu gerei calor no motor, ele vai liberar calor de volta, né? Porque esquenta o motor. Mas parte desse calor, ao invés de liberar todo ele de volta, ele vai transformar em trabalho,
que é a energia aproveitada por ele para criar algum tipo de força, entendeu? Que é esse exemplo aqui que eu fiz melhorzinho, que é um LED. Finge que a tomada ou aqui uma pilha é o calor, entendeu? Entre aspas, porque não é calor, tá? É bem diferente de calor. Mas tu tá colocando energia no LED e depois tá tirando energia do LED, né? Só que não tá, tipo, tu coloca aqui 1 volt e vai sair 1 volt. O LED vai ficar com um pouco dessa energia, né? E vai transformar ela em trabalho, que nesse caso vai transformar em luz, entendeu? Tu coloca energia, parte dela vira luz e o resto dela sai de volta na forma de energia também. Mesma coisa com o motor. Tu coloca calor, parte dele vira força para girar as rodas do carro e o resto vira calor de volta, entendeu? Outro caso bem comum é, ao invés de ele absorver calor, transformar a parte em trabalho, liberar o calor de volta, ele modificar a temperatura do próprio sistema, do próprio objeto, entendeu? Que é esse caso aqui que usa esse cálculo, que ó, o calor inserido é igual ao trabalho do objeto mais a mudança de temperatura dele. Vamos por outro motor aqui. Eu vou colocar um certo calor, vou botar aqui, sei lá, 10 joules, tá? E eu vou tirar 8 joules de trabalho, entendeu? Eu não vou conseguir usar todos esses 10 joules no trabalho dele. Então vai sobrar 2 joules. Esses 2 joules vai acontecer o quê? Vai esquentar esse motor, vai aquecer ele de forma não eficiente, entendeu? De forma meio que inútil, entre aspas. Porque eu não quero que ele esquente. O ideal seria que esses 10 joules aqui que eu insiro nele saiam na forma de trabalho com 10 joules também. Só que não existe um motor ideal, tá ligado? Então, parte dessa energia aqui vai ter que ser perdida e vai aumentar a temperatura do motor. Agora, a segunda lei da termodinâmica, tá? A segunda lei da termodinâmica é a mesma coisa do que o resto, tá? É só uma modificação do que o que já foi aprendido aqui. Porque se tu pegar, ó, ela descreve que o trabalho realizado é igual à temperatura da fonte quente, né? Que é a temperatura que tu vai inserir, menos a temperatura da fonte fria, que é a temperatura que tu vai tirar dele, entendeu? Esse quente ou frio não é necessariamente uma fonte que é quente e uma fonte que é fria. Só quer dizer que o Q1 tem mais temperatura que o Q2, entendeu? Pode ser que, sei lá, o Q1 tenha 5.000 graus Celsius e o Q2 tenha 4.000 graus Celsius, entendeu? Os dois estão muito quentes, só que o Q1 vai ter mais temperatura que o Q2, que é o que acontece aqui, ó. O calor que tu vai inserir, que é o Q1, o calor que tu vai retirar, que é o Q2, e tem o trabalho aqui, né? Então quer dizer que o calor que tu vai inserir, o Q1, ele é o total de calor, né? Q1. Ele vai ser igual ao trabalho mais o calor que vai sair. Porque tu tá inserindo só por aqui, né? Então ele vai ter dois caminhos para sair do sistema: o trabalho e o calor da fonte fria. Então quer dizer que ele é o trabalho mais a fonte fria, né? E daí que ele só transformou, ele botou o trabalho para cá e esse cara para cá. O que virou isso daqui, entendeu? Que o trabalho é o calor, a fonte mais quente menos a fonte menos quente, entendeu? Vamos ver então eficiência, tá? Eu desenhei mais um motor aqui, ó. Vamos supor nesse motor, eu insiro nele 10 joules de energia, tá? Só que quando ele vai realizar o trabalho, ele só consegue realizar 5 joules de energia no trabalho. E os outros 5 joules ele vai liberar de volta. Qual que é a eficiência dele? Tipo, pensando assim pela lógica, por senso comum, a eficiência dele seria metade, né? Porque eu vou botar 10, ele só vai conseguir usar 5. Quer dizer que se eu botasse, sei lá, 20 joules aqui, ele só ia conseguir usar 10 joules, né? Então a eficiência dele é de 50%, que é metade, né? Se fosse 100%, seria o motor ideal que eu falei, que eu boto 10 joules, ele usa 10 joules, só que não é o caso, né? E como é que calcula eficiência sem pensar assim no senso comum, usando o cálculo mesmo? É bem simples. Tu tem o calor usado em trabalho e o calor que tu insere, né? Tu divide os dois, entendeu? Porque, tipo, ó, de 10 eu tô usando só 5. Então, Q1, que é 10, eu tô usando só 5 dele, né? E quanto que é 5 dividido por 10? 0,5. Ah, mas como é que eu boto isso daqui pra porcentagem? Pô, 1 é igual a 100%, ok? Então 0,5 vai ser igual a quanto?
50%. Oh, só para exercitar aqui. 0,3 vai ser igual a quanto? 30%. Entendeu? Tu multiplica por 100. 0,01 vai ser igual a quanto? 1%. Multiplica por 100 para saber a porcentagem, entendeu? Se ele for aqui 1 sobre 10, que vai dar 0,1 joule, né? Que é a eficiência dele. Não é nem joule, ratei aqui. É só 0,1 a eficiência dele. 0,1 vezes 100 vai dar 10% de eficiência, entendeu? Esse cálculo aqui tu pode transformar ele. Eu recomendo seriamente tu usar ele desse jeito que tá aqui, tá? Trabalho dividido pelo Q1. Porque dá pra tu transformar ele assim, ó. Tu sabe que ele é trabalho dividido pelo Q1, né? E tu sabe que trabalho é igual a Q1 menos Q2, né? Então tu pode colocar aqui, ó. Que N é igual a Q1 menos Q2 dividido por Q1, né? Eu transformei esse W nesse Q1 menos Q2. Esses dois caras aqui, ó, tu pode fazer separar essa fração, né? Contando que o denominador vai ser igual nas duas. E vai saber que eficiência é Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1, né? Q1 sobre Q1, os dois lados aqui estão igual, né? Então é 1. Ou seja, eficiência igual a 1 menos Q2 sobre Q1. É isso aí. Eu recomendo usar esse cara aqui, tá? Mas se quiser, também dá pra usar esse cara aqui. E não precisa também usar o calor que tu vai inserir, o calor que tu vai retirar. Tu pode usar a própria temperatura. Porque o calor vai ser em joules, né? Aqui 10 joules, 5 joules. Mas se tu for usar a temperatura, vamos supor 50 graus Celsius e... Não, 50 graus Celsius não, tá? Porque tem que ser em Kelvin. Então eu vou colocar aqui 100 Kelvin e 50 Kelvin. Vai dar na mesma, não vai dar? Ó, 50 para 100 para 50 vai perder metade. Então vai ficar metade nesses 5 joules aqui, entendeu? Vai dar no mesmo cálculo. Ou tu usa a temperatura, ou tu usa o calor. Recomendável usar esse cálculo aqui, entendeu? De novo, trabalho sobre o calor inserido. E é isso.